E aí, tudo bem? Pegando uma chuvinha gostosa aqui, não tô podendo nem sair do carro aqui não, então vou aproveitar e gravar um videozinho aqui pra gente falar sobre a inteligência emocional. O que acontece? Ao longo dos últimos meses aí eu tenho estudado bastante sobre esse tema, porque ele é muito importante, tendo em vista que nosso cérebro ele é uma máquina muito louca, né? Ainda não se tem todos os estudos certos do cérebro. É uma caixinha preta que a gente descobre aos poucos como ele funciona, né? E essa inteligência emocional é muito interessante porque ela parte do pressuposto das reações que a gente tem com relação a alguma situação. Vamos supor, uma resposta que você não esperava, ela te gera uma reação química no seu organismo, no seu cérebro, que joga para o corpo e você tem uma resposta. Um susto, por exemplo, é um tipo de inteligência emocional, que é a resposta imediata do seu corpo para uma determinada situação. Então o que acontece? E a inteligência emocional é uma coisa tão louca que pessoas que têm síndrome do pânico, a inteligência emocional ela é dividida em duas partes. Né? Vamos pôr a racional e a emocional. A racional é aquela que a gente pensa, que a gente age, que a gente responde. E a emocional, ela é do sistema límbico, ela é da parte mais reptiliana do nosso cérebro. O que isso quer dizer? Ela é impulso, ela não tem uma resposta racional, ela é o que vier, veio. Aí a síndrome do pânico, ela tem muito a ver com essa parte da inteligência emocional, que é a resposta do emocional, ela trava, ela bloqueia o sistema racional. Então a pessoa tem reações, por exemplo, tem pessoas que têm síndrome do pânico que acham que vão desmaiar, ou que vão infartar, ou que vão ter um aneurisma. Ela sabe que aquilo tudo é uma situação que não é real, mas ela entende como real. Por quê? Porque o sistema emocional, a inteligência emocional, ela bloqueia a parte racional do ser humano. Então ela trava de tal forma que a pessoa tem as sensações, ela sente falta de ar, ela sente fadiga, ela sente tonteira. Só que aquilo é tudo uma emoção causada pela mistura química no cérebro. É muito surreal. E assim, o cérebro ele tem várias camadas, né? Várias formas. A inteligência emocional, a inteligência racional. E essa inteligência emocional, qual que é a importância dela? Que quando você domina ela bem, você consegue controlar ela de tal forma que a emocional e a racional elas mantêm um equilíbrio. Então você consegue ter um tempo de resposta maior para qualquer problema que você tenha. Por exemplo, para evitar uma briga, você vai saber conversar com a pessoa e não vai ter aquelas reações de querer partir para cima ou querer fugir, porque a inteligência emocional está muito ligada a isso também. Como eu falei, ela é da parte reptiliana. Então é comum as pessoas quererem fugir, porque a gente quando era, né, nos primórdios e tudo mais, que a gente vivia no meio da caça, os leões e tigres e tudo mais, qual que era a nossa rota de fuga? Era correr. Porque a gente viu um animal grande, o nosso cérebro ele não queria lutar, ele corre. Então isso foi criando esse lastro nosso, no qual a nossa inteligência emocional entende-se como uma resposta imediata. Ela tem que responder, porque senão a gente morre. A inteligência emocional é tão forte que ela pode determinar se você vai ter sucesso na sua vida ou não. Ela é tão forte que ela pode determinar se você vai ter uma boa negociação ou não. Então, qual que é a importância da inteligência emocional? É saber identificar quais são os gatilhos que fazem com que você tenha determinada atitude. Quando você tem uma situação de risco, qual que é o gatilho que te faz ter medo? Quando é uma situação que tem um problema, uma briga, uma discussão, qual que é o gatilho que te faz ter essa reação, essa resposta? Seja chorar, seja tremer, seja brigar. Isso atrai, faz com que a gente identifique e consiga trabalhar isso aí. Trabalhando isso aí, você ganha um poder muito maior. O seu cérebro é uma máquina muito bem feita. Então, quando você tem um domínio maior com essa parte da inteligência emocional, que é aquela parte que não é racional, você consegue trabalhar de tal forma que você consegue prosperar em determinados pontos que antes você tinha como defeito. É fácil? Não. É um projeto, é um processo que você vai trabalhando aos poucos e que você tem que identificar quais são os gatilhos que me fazem ter tal emoção, tal situação. Quando você está com raiva, o que normalmente te gera raiva? Aquela pessoa que você não gosta, o que ela faz que você não gosta? Lembrando que o que você não gosta na pessoa, provavelmente é alguma coisa que você queria ter. É muito louco, é muito louco, é muito louco o poder da inteligência emocional. Quando você trata a inteligência emocional com uma forma racional, ela ganha uma proporção muito maior, porque você consegue controlar as suas emoções, a forma como você vai reagir, a forma como você vai pensar e responder. Então tudo é muito... E isso, mais louco ainda, é bíblico. Quer ver um exemplo? O Elias foi um dos maiores profetas. O cara ele só peitou 850 profetas de Baal e de outros deuses lá que na época eles acreditavam. É só um resumo da história. Elias, ele profetizou que não ia chover
numa determinada região. E Jesus, e o Espírito Santo, Deus, falou com ele: você vai para tal lugar, você vai para uma caverna, e lá os corvos vão te alimentar com comida, com carne, e tem um rio lá perto, e você vai se alimentar, saciar a sua sede lá. E depois, ele convocou esses 850 profetas de Baal e de outros deuses, fez um duelo para mostrar quem era o verdadeiro Deus. E ele mostrou que Deus, o nosso Deus, é o Deus verdadeiro. Até que ele fez cair uma chuva de fogo. Ele conseguiu, e ele era tão afrontoso que durante os profetas de Baal tentando fazer com que o Deus dele trouxesse o fogo, e eles não conseguiram, o Elias chegou e falou assim: uai, cadê o Deus seus? Vamos, grita mais alto que ele deve estar dormindo. Ele ainda satirizou os deuses. Então assim, a inteligência emocional dele nesse ponto, ele estava com convicção do que ele estava fazendo. Ele estava certo do que aquilo. Ele estava certo que nosso Deus é o Deus verdadeiro. E ele peitou. Só que aí teve uma senhorita, depois disso tudo, que falou que ia matar ele. A rainha, depois de ficar sabendo disso, desculpa ser a rainha, porque eu sou ótimo com história, eu guardo só com os pedaços. Ela falou que ia matar ele. Ia matar. Depois dele ter feito 850 profetas de palhaço, ele chegou ao ponto de, depois que ele foi ameaçado por uma mulher que ia ser assassinado, ele entrou em uma depressão profunda. Olha como que a inteligência emocional é. Ele tinha certeza de que Deus é o único salvador, que Deus estava com ele. Então, ou seja, aquilo era certo de acontecer. Tudo que Deus falava com ele acontecia. E aí uma mulher falou que ia matar ele, ele simplesmente foi para uma caverna. Na verdade, antes de ir para a caverna, ele foi para o meio do deserto, deitar na areia quente, uma areia do deserto com 50 graus, ele lá deitado, sofrendo, murmurando e triste. Por quê? Porque nesse ponto a inteligência emocional fez o contrário com ele. A inteligência emocional tomou conta dele. É a depressão. A depressão também é uma mistura química que te atrapalha mentalmente, te tira uma parte do raciocínio, te desmotiva, te desanima, não te faz querer prosseguir. E ele sofreu isso. Um anjo acordou ele, deu comida para ele, comeu, dormiu de novo no meio do deserto, desanimado, triste. O anjo acordou ele novamente e mandou ele seguir o rumo. E mesmo assim, mas ele foi sofrendo, ele foi triste. Aí ele tem a parte do vitimismo dele, falando com Deus: Deus, eu fiz tudo pelo Senhor, e como todos os outros profetas do Senhor que foram assassinados, eu vou ser também. E Deus chegou para ele e falou: peraí, eu estava aqui contigo o caminho todo, não vai acontecer. Aí a hora que a inteligência emocional, que ele tomou o controle da inteligência emocional dele, daquela depressão, e começou a entender o jogo. Aí foi quando ele conseguiu prosseguir e tudo mais, e aí tem o final da história. Então o que acontece? É bíblico isso. Está na Bíblia. Se vocês lerem e identificarem, vocês vão ver que a inteligência emocional ela já é algo que está além do tempo. Já tem mais de 2000 anos que já se existe essa condição comprovada. Isso é um exemplo que eu estou dando, dentre outros. Se a gente for usar a inteligência emocional com Jesus Cristo, é o maior exemplo de um cara que tem um controle emocional. Ele tinha uma inteligência emocional que era surreal. Ele podia estar passando por qualquer problema, ele tinha paz. A única vez que Jesus Cristo teve um momento mais sério na história foi quando Jesus Cristo viu os comerciantes vendendo na igreja, que eles estão quebrando tudo. Mas Jesus Cristo tinha uma inteligência emocional que era fora do normal. Ele, no meio de todo o problema, ele ainda conseguia manter a calma. Ele ainda conseguia ter o raciocínio de responder por meio de parábolas, por meio de explicações. A inteligência emocional, ela está encrostada em todo mundo tem isso. Só que tem como controlar. Tem como você fazer isso de uma forma que fique mais leve. Entendeu? A inteligência emocional ela é totalmente maleável. Você consegue mudar a forma como ela é. Só que isso é um processo. Você tem que identificar os seus gatilhos mentais. Você tem que identificar aquilo que te tira da sua fonte de raciocínio. Qualquer problema que você tenha, a gente é suscetível a ter os picos de estresse, os picos de raiva, os picos de tristeza, de dor, choro. Você tem que identificar esses gatilhos. Esses gatilhos, eles fazem com que você pule para o próximo nível, né? Tudo é um gatilho, é uma etapa. Então, quando você identifica esse gatilho, você consegue identificar aonde está esse problema e você consegue resolver. Vamos supor, você está com uma briga. Quando você sai de cena e pensa, peraí, como eu posso resolver isso sem ser pela agressão, pelo xingo? Você para e pensa, como eu posso resolver isso? Por que eu estou sentindo isso? O que isso vai me gerar se eu seguir dessa forma?
Aí você começa a entender o seu cérebro, e seu cérebro começa a trazer respostas. O cérebro, ele é feito para não ter trabalho. Ele quer o mínimo de esforço, porque ele gasta energia. Ele não quer gastar energia, porque ele acha que em algum momento você vai precisar dela para fugir. Então, lembra, nosso sistema límbico, nosso sistema reptiliano, ele só está preparado para você correr. Ele quer economizar o máximo de energia para você fugir. Então, quando você começa a usar esse raciocínio, a pensar dessa forma, você vai começar a criar uma, uma capa de proteção que vai te trazer a subir para o próximo nível. Então, você vai identificar qual que é o gatilho e vai ter uma resposta melhor do que aquela que você leva hoje. Galerinha, a chuva melhorou aqui, eu vou aproveitar ali, vou atender um cliente. Lembre-se, a inteligência emocional, ela é para tudo. Se você tem o controle dela, uma negociação sai bem feita. Você consegue ter uma resposta até a longo prazo melhor. A sua qualidade de vida melhora. Então, assim, eu espero ter mais vídeos. Estou acabando de fazer um e-book sobre inteligência emocional também. Finalizando ele, eu vou lançar ele aí para o mercado. E é muito bacana quando a gente descobre que o nosso cérebro ele é uma máquina perfeita e que ela tem um traço e que tem como moldar. A partir do momento que eu mudei a minha mentalidade com determinados assuntos e determinadas situações, eu comecei a prosperar. Então, assim, eu quero repassar isso para vocês. É possível. Basta querer. Beijo.